Boa noite. Estamos, então, no 11º Pensar os Direitos Humanos da UFG, Mundo em Desalinho, Direitos Humanos, Vida, Ciência e Democracia na Encruzilhada da Pandemia da Covid, e hoje com um painel sobre migrações, raça e gênero, apresentado pela professora Karine Souza Silva, que é professora da UFSC, dos programas de pós-graduação, Instituto de Ciência em Relações Internacionais e em Direito da UFSC, pesquisadora de produtividade CNPq, professora visitante em Moçambique, na Universidade Minho, na Universidade de Pisa, coordenadora do EIRENE, Centro de Pesquisas e Práticas Decoloniais e Pós-Coloniais aplicadas às relações internacionais e ao direito internacional, ao Núcleo de Estudos Críticos de Raça e Interseccionalidade nas Relações Internacionais e no Direito Internacional, e o projeto de extensão Apoio a Imigrantes e Refugiados da UFSC, Santa Catarina. Boa noite, então, Karine. Olá, boa noite, César. Boa noite a todas, a todos, a todos. Uma alegria compartilhar contigo essa mesa. O César é um amigo querido de longa data e aproveito a oportunidade também para agradecer por tantos aprendizados que eu tenho compartilhado contigo, portanto que eu tenho aprendido contigo, e é uma alegria muito grande interagir contigo. Eu cumprimento também a UFG, o canal Pensar, o professor Santander, a Carolina que está aí nos bastidores, tenho acompanhado o canal e agradeço pelo convite, pela oportunidade do diálogo em um dia tão significativo que honra a memória de Zumbi de Palmares, de Dandara e de nossos ancestrais que deram a vida para que eu esteja aqui com vocês hoje. Então, eu gostaria de começar honrando esse passado de lutas. Essas pessoas me inspiram e me dão forças para seguir, mesmo diante de tantos desafios e de tantas desumanizações. Essas pessoas que, por elas, na verdade, por essas pessoas e pelas pessoas que virão, que eu ofereço a minha força, a minha resistência e me coloco na luta, porque não são poucas, né, César? As lutas são muitas. Então, eu começo, então, falando um pouco desse meu lugar, falo do meu lugar epistêmico, porque esse debate é um debate muito caro para mim, que é o das migrações e das interseccionalidades de gênero e raça, e é importante que eu me coloque nessa pesquisa, nesse campo de trabalho. Eu falo a partir da diáspora negra, da diáspora africana, me coloco aqui enquanto uma intelectual, uma mulher negra, de múltiplas nacionalidades, poderia dizer assim, porque eu sou brasileira. Para a União Africana, eu sou africana, porque para a União Africana a diáspora é a 6ª região de África. Também posso dizer que sou americana, como diria Lélia, ou também, sob inspiração de Beatriz Nascimento, posso dizer que sou atlântica ou transatlântica. Então, Atlântico é a pátria comum das pessoas negras, é nas águas do Atlântico que o fio das nossas vidas e as nossas existências se desenrola, são as águas do Atlântico que são a nossa pátria. Então, eu começo falando sobre essas categorias, já que eu tratei aqui sobre nacionalidade, sobre as minhas múltiplas nacionalidades, mas também entendendo que essas categorias como nacionalidade, fronteira, passaporte, esses institutos como deportação, expulsão, tudo isso que é muito caro ao direito internacional, matéria da qual eu sou professora, mas são institutos extremamente coloniais. É importante entender que a gente trata de um tema que é o da migração e das fronteiras, colocando a colonialidade e o colonialismo como um pano de fundo para entender esses processos de mobilidade mobilidade humana. Então, eu também, enquanto americana, falo também de imigração a partir desse lugar de acolhida, a partir desse lugar de encontro. Então, eu sou uma pesquisadora, mas também desenvolvo um projeto de extensão desde 2014, um projeto de extensão que é orientado a partir daquilo que o Paulo Freire entende como extensão comunicadora, então, que é esse encontro não hierarquizado com a alteridade,
com o objetivo de encontrar soluções para desafios que são desafios comuns. Então, esse projeto de extensão existe desde o final de 2014, nós promovemos atendimentos a imigrantes e refugiados. Desde 2016, esses atendimentos ocorrem em parceria com a Defensoria Pública da União e também atuamos a partir dessas atividades de atendimento, de acessibilidade documental e acessibilidade linguística, acessibilidade educacional. Atuamos durante muito tempo com a Pastoral do Migrante e depois também fizemos os atendimentos junto ao CRAI, que é o Centro de Referência no Atendimento a Imigrante e Refugiados daqui de Santa Catarina. Não era, porque o CRAI fechou em 2018 por decisão do governo estadual. E então fazemos um trabalho que, além de ser esse relacionado ao atendimento, mas também promovemos algumas atividades de advocacy e também de intervenção social, mas sempre promovendo esse encontro com essas pessoas que migram, promovendo encontro, aprendendo a fazer também com elas, fazendo e aprendendo com elas e também trazendo essas pessoas para a universidade, entendendo que a universidade tem que ser atravessada pelo mundo e o mundo também tem que atravessar a universidade, ou seja, a universidade tem que atravessar a rua e a rua tem que atravessar a universidade, mas trazendo os imigrantes, as imigrantes para dialogarem conosco. Agora mesmo eu estou publicando uma obra sobre migrações nesse contexto sul-sul, também tem imigrantes que participam como autores, trago para participar de banca de graduação, as bancas de trabalho de conclusão de curso aqui, então é um diálogo que tem sido muito luminoso, um diálogo que tem sido muito respeitoso a partir de uma escuta profunda, uma escuta respeitosa e também, obviamente, pensando e refletindo sobre o nosso lugar. Então, as ações de advocacy que a gente desenvolve aqui têm sido também bastante importantes. Nós criamos, junto com outros autores, um grupo de trabalho na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, um GT chamado GT de Migração, e ali nós também conseguimos conversar com a rede de acolhimento, também com o Legislativo, e com outros atores com o objetivo de promover o acolhimento a imigrantes e refugiados, promover a defesa e defender os direitos humanos dessas pessoas. Nesses GT também participam muitos imigrantes. Então, esse projeto já atendeu, o projeto de extensão, já atendeu mais de 62 imigrantes e refugiados de mais de 62 nacionalidades e já realizamos mais de 30 mil atendimentos. Então, eu faço essa abordagem inicial justamente para entender que os imigrantes e os imigrantes e as imigrantes, as pessoas não são objetos de estudo, então eu tenho muita responsabilidade com esse diálogo que nós fazemos, então nós dialogamos e aprendemos com essas pessoas. Então eu gosto de colocar previamente, considerando que a maior parte dessa migração é a migração que é racializada como não branca. Então, e considerando que pessoas negras e pessoas indígenas têm sido nas universidades, por conta também desde a época do racismo científico, estudadas, classificadas, as nossas subjetividades têm sido constantemente negadas, então eu faço muita questão de pontuar esse tema, lembrando que, obviamente, a universidade não é um lugar neutro, como diz a Grada Quilomba, porque ela coloca que a universidade é um lugar onde as violências coloniais continuam se repetindo e se perpetuando. Então, é claro que nas universidades brasileiras, há estudos muito sérios sobre migração e refúgio, a partir também dessa perspectiva, mas é importante, obviamente, trazer essas questões e tentar, desde já, deixar muito claro que não podemos objetificar essas pessoas migrantes. Então, claro, de novo,
lembrando que imigrantes, pessoas indígenas, pessoas negras não são objetos de estudo. Então, e a partir daí eu vou tratar do objetivo principal dessa minha fala, que tem esse título Migração, Gênero e Raça, e eu tenho como objetivo aqui articular esses marcadores, raça, gênero, nacionalidade, idioma, sexualidades, classe, tentando incluí-los como categoria analítica, categorias analíticas para entender migrações internacionais. Então, é muito importante dizer que essas dimensões impactam as experiências migratórias das pessoas e por isso que o meu objetivo é o de desconstruir essa ideia de que existe um imigrante universal, que isso está muito marcado, muito presente na legislação brasileira, está presente também em vários estudos. Então, é importante entender que não existe na prática, não existe um imigrante que seja universal. Ou migração sul-sul, ou migração norte-sul, ou a migração sul-sul, são atravessados por raça. Então, a raça tem que ser entendida como categoria analítica, e é interessante, e eu vou fazer um pouco da abordagem aqui a respeito da legislação brasileira, é interessante dizer que os imigrantes e os imigrantes negros no Brasil, os e as imigrantes negros, nunca foram bem-vindos por conta da raça. E aí, então, quando se trata de migração, mesmo que eu vá comentar aqui a respeito, por exemplo, da migração sul-norte, também é necessário atravessar a raça, entender a raça como categoria analítica. E eu me lembro, inclusive, de um dos textos da Lélia, que ela diz que aqui alguns intelectuais brasileiros começaram a modificar as suas ideias a respeito do mito da democracia racial quando eles voltaram do exílio e eles começaram lá durante o exílio sentir que eles não eram considerados como brancos nos países do norte. Então, quando eles voltam para o Brasil, daí é que começam a ter algum tipo de sensibilidade a respeito do que seria o racismo contra pessoas negras e indígenas, mas também começam a desconstruir um pouco dessa ideia da democracia racial. Então, é importante entender que os corpos e suas experiências, essas experiências vão afetar os corpos de maneira diferente. Então, a partir daí aqui, nós podemos saber quem são os imigrantes bem-vindos, quem são os acolhidos, quem são os corpos desejáveis, e, por outro lado, quais são os corpos que são rejeitáveis, são exploráveis, e os que circulam em condição de subalternidade. Então, pensando o corpo como lugar político, e aí eu trago a Beatriz Nascimento para nos iluminar nesse debate, o corpo como linguagem, o corpo como passaporte para as travessias. Então, a partir daí, eu também lembro da própria Beatriz, porque existe ainda essa discursividade no Brasil de que todos somos iguais, e é claro que nós não somos iguais, e a Beatriz Nascimento, em um dos textos, vai dizer, tá, ser igual a quem? Né? Somos iguais a quem? E por que temos que ser igual? Então, é essa concepção que me orienta quando eu trato a respeito dessas diferenças de raça e gênero. Então, aqui no Brasil, os estudos de migração muitas vezes têm esquecido a raça, têm apagado a raça, e mesmo aqui, depois de tantos anos e depois de já estar bastante claro qual é a herança, claro, qual é a herança da escravidão, também não se fala nos estudos muito a respeito dos impactos ou do que foi aquela mobilidade forçada de africanos e africanas escravizados para o Brasil. Lembrando, como diz o Nelson Maldonado Torres, que o tráfico atlântico foi uma catástrofe ambiental, demográfica, metafísica, e aí ele vai dizer que foi um Big Bang político
que sem isso não se pode entender as relações intersubjetivas, não se pode entender as relações internacionais, porque elas passam a ser orientadas pelas lógicas da colonialidade. Então, é necessário sempre frisar a importância de entender a raça e também lembrar dessa migração, que foi uma migração forçada, que foi uma tragédia que envolveu quase 20 milhões de pessoas, e também, por outro lado, lembrar que a legislação brasileira, desde sempre, ou seja, desde a época do Brasil imperial, o governo brasileiro instituiu uma verdadeira política de ações afirmativas para imigrantes brancos, imigrantes que vieram do norte, que vieram da Europa e também dos Estados Unidos. E, a partir daí, o governo estabelece, se formos, por exemplo, analisar a legislação ali do começo do século XIX, de maneira muito clara se vê como há uma diferença de tratamento para os africanos, que eram pessoas imigrantes, e, por outro lado, para as pessoas que eram brancas. Então, diferença de tratamento baseada por conta da raça. Então, os brancos eram considerados não apenas humanos, mas também mereciam concessões, favorecimentos que o Estado oferecia a custa inclusive do trabalho escravo de pessoas que estavam aqui sendo oprimidas. Então, várias normas de imigração foram aqui publicadas e implementadas, tanto para conceder apoio a transporte, oferecer terras, oferecer vários benefícios para pessoas brancas, e, por outro lado, as pessoas negras eram consideradas como objetos. Então, eu me lembro, por exemplo, daquele decreto de 528 de junho de 1890, logo após a publicação, logo após a proclamação da República e também da abolição formal da escravatura, que o governo brasileiro interdita a entrada de imigrantes não brancos. Então, ali em 1890 já há uma interdição muito clara. Depois, o Brasil, que queria ser visto como um país embranquecido, um país civilizado, entre aspas, começa a promover muitas políticas e propagandas para atrair esses imigrantes e essas imigrantes do norte, atrair investimentos e atrair imigrantes do norte. E há, inclusive, um episódio na década de 23, na década de 20, 1923, quando vários negros de Chicago, também intuídos por essa propaganda de democracia racial no Brasil, quiseram vir para instalar uma colônia aqui, e o Afrânio Peixoto faz um discurso bastante emocionado, dizendo o seguinte: teremos a albumina bastante para refinar toda essa escória, não bastou a Libéria, descobriram o Brasil, ainda com armas na mão, não, 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 diz ele, Deus nos acuda se é brasileiro. Ou seja, há também debates no legislativo que não aceitavam a presença de pessoas racializadas como não brancas no Brasil. Então, depois disso, várias normas foram publicadas na década de 30, na década de 40, também colocando como prioridade para a aceitação de imigrantes a ascendência europeia, os valores eugênicos, que inclusive isso vai ser até constitucionalizado, né, na década de 30, e é interessante trazer, inclusive, a Eunice Prudente aqui para o debate, porque ela vai dizer que o sucesso desse imigrante europeu dependeu, como se comprovou, da proteção à família desses imigrantes. Então, o fato de proteger o núcleo familiar foi decisivo para o progresso dessas famílias, o progresso econômico, porque, por outro lado, os laços familiares e emocionais das pessoas africanas eram completamente cortados. Então, ou seja, dito isso, eu queria também lembrar que, depois de todas essas décadas do século passado de verdadeira hostilidade contra os imigrantes africanos, é que tem o Estatuto do Estrangeiro, que vai ainda trazer a vadiagem à mendicância como passíveis, quer dizer, tipifica a vadiagem à mendicância como passíveis de expulsão.
E aí depois tem aprovado essa Lei 13.445, que é uma norma que é bastante evoluída, é uma norma que a gente precisa mesmo aplaudir, mas, por outro lado, trata o imigrante como se fosse universal, porque não considera esse passado, que foi um passado de opressão contra os imigrantes negros. Então, os imigrantes negros, os imigrantes racializados, indígenas, não partem do mesmo lugar que os imigrantes que são os imigrantes brancos, obviamente. Então, essa lei, a 13.445, coloca a palavra racismo apenas uma vez, e o vocábulo raça não é citado em momento algum. Então, ou seja, a lei trata a migração a partir dessa perspectiva do imigrante universal, e isso também tem impacto aí para o segundo tema que eu vou entrar agora, que é o tema do gênero, porque a migração também é impactada pelo gênero. Então, as interseccionalidades são muito importantes para entender como é que as mulheres trans, as mulheres racializadas como não brancas, como é que elas são afetadas pela mobilidade humana. Então, no campo da migração, muitos trabalhos invisibilizaram e têm visibilizado o gênero, sendo que hoje em dia há uma propensão ao que inclusive a própria OIM coloca, que é o da feminização da migração. Então, estão existindo alguns estudos ultimamente a respeito disso, porque a ideia de que o imigrante, quando se fala de imigrante, se relaciona sempre ao imigrante homem, como se o homem sempre tivesse o protagonismo na migração e como se as mulheres só migrassem por conta de algum tipo de protagonismo masculino. E a verdade que a gente nota é completamente diferente. Então, há mulheres que viajam após para acompanhar os maridos ou após, mas também os nossos estudos, os nossos diálogos comprovam que as mulheres têm sido protagonistas nesse processo, desde o início, no sentido da decisão da viagem, até os lugares, ou também o que elas querem fazer. Tudo isso é atravessado pelas iniciativas de mulheres. Então, há um aumento que é quantitativo das mulheres na migração. Então, a OIM e a ONU colocam que 48% hoje da migração já é feminina, mas também há um impacto que é qualitativo. Então, e a questão que eu quero aqui frisar é a respeito, sobretudo, dessa categoria gênero, quando tem sido tratada nos estudos, tem sido associada à mulher branca, então, que é o protótipo de mulher no qual estão incluídas, né, aquelas que não estão incluídas, na verdade, as que estão marcadas racialmente, e as mulheres não heteronormativas. Então, as mulheres negras têm sido silenciadas nesses estudos, há poucas investigações na área de migrações que evidenciam a importância das interseccionalidades, a importância desses atravessamentos, e é claro que eu não posso deixar de colocar aqui que a branquitude na academia faz com que esses estudos, muitos deles, acabem sendo cegos a essas dimensões da migração, principalmente essas dimensões de gênero, raça e sexualidades. Então, há também esse entendimento que o migrante negro claro que significa, né, é claro, entre aspas, é o masculino. Então, às vezes, se tem essa ideia de que não é necessário especificar a presença de homens, né, no processo migratório, porque isso sempre foi tomado como natural. Então, de novo, é importante dizer que todos os estágios desse fenômeno, desde a viagem, a chegada e as formas de se manter, de existir, é passada, é atravessada pelo protagonismo de mulheres. Então, é necessário reconhecer também que essa perspectiva que trata o gênero apenas como mulher branca, então apaga e também traz impactos que são muito negativos
para entender, inclusive até para a formulação de políticas públicas, porque são processos que são diferentes. E é interessante que aqui no nosso estudo e no nosso atendimento, nos anos de 2018 e 2019, nós atendemos cerca de 3 mil pessoas de 25 países, fizemos um estudo desse atendimento de 25 países africanos, né, e ali do Caribe, então países de populações predominantemente negras, e o que nós conseguimos descobrir é que, comparando essas nacionalidades com as nacionalidades que são de pessoas brancas, as pessoas brancas são aquelas que conseguem emprego muito mais facilmente do que as pessoas negras. E interessante que, entre os imigrantes e as imigrantes desses países africanos e dos países afro-caribenhos, o que a gente notou é que 82% das mulheres estavam desempregadas, ou seja, é um número maior, inclusive, do que os homens negros. Então, os imigrantes negros sofrem sob o racismo, mas as mulheres negras, elas sofrem muito mais ainda. Então, elas têm muito maior índice de desemprego, elas também sofrem muito mais por outras violências, e essa herança escravocrata do Brasil, também que é reforçada por Lélia Gonzalez, por Beatriz Nascimento, vai trazer aqui para o campo, né, para a vida diária das pessoas, algumas incidências, porque, por exemplo, essas mulheres negras, elas continuam ocupando os empregos similares que ocupavam na época da sociedade colonial. Então, são essas mulheres que, quando estão trabalhando, elas trabalham nas atividades que envolvem limpeza, envolve cozinha, envolve, enfim, cuidados com pessoas, ou seja, aí o que mostra que há uma divisão sexual e racial do trabalho também. Então, eu lembro da Françoise Verger, quando diz que esses corpos, né, que são os corpos mais exploráveis, são corpos que são exauridos, são os corpos que são mais precarizados, mas, ao mesmo tempo, são os corpos que são indispensáveis para o capital. Então, e por outro lado também são aqueles que são invisibilizados. Então, é importante entender que essas mulheres, algumas delas, inclusive, com alto capital intelectual, muitas das mulheres têm nível superior e não conseguem se colocar no mesmo nível no mercado de trabalho, então, no mesmo nível de escolaridade. Então, muitas vezes essas mulheres, por exemplo, eu me lembro de uma haitiana que já tinha trabalhado na ONU, que falava 5 línguas, etc. e tal, e estavam trabalhando aqui no setor da limpeza. Claro que é um trabalho, obviamente, né, respeitável, etc. e tal, mas o nível de escolaridade dela, que tinha nível superior, formada em economia, mas não consegue se integrar no mercado de trabalho como outras pessoas, como outros e outras imigrantes. Então, ou seja, essas mulheres, elas estão muito mais expostas àqueles entrecruzamentos e as opressões por conta dessa interseção, né, entre gênero e raça. Então, por isso que eu já estou no meu prazo final aqui, eu queria terminar reforçando isso, que as interseções de gênero e raça, nesse contexto da migração, é algo que precisa aparecer como categoria analítica e é importante também para visibilizar a vivência e a agência das mulheres negras, que longe de serem seres passivos, são protagonistas de sua própria história, mas, por outro lado, também têm sido vulnerabilizadas por conta da marcação racial, associada, obviamente, com a nacionalidade, língua, etc. e tal, e eu costumo, inclusive, dizer que não são pessoas vulneráveis, porque elas são vulnerabilizadas justamente por conta da ausência de políticas públicas de integração e de acolhimento. Muito obrigada. Obrigado, Karine. Bom, eu vou fazer algumas observações ali, a partir ali. Eu acho que vou fazer uma pergunta que eu acho que ela aparece pelo contexto e tal.
Bom, o primeiro ponto é importante salientar, né? Você tem destacado a questão da agência, né? Tanto dos imigrantes quanto das discussões todas, né? E aí retomando o trabalho da própria Beatriz Nascimento, né? Que faz questão de destacar a agência e mostrar as diversas possibilidades de posicionamentos dos movimentos negros, né? E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu marquei aqui foi a questão da legislação, né? Hoje ainda o vice-presidente da República diz que racismo é uma coisa que estão querendo importar para o Brasil e que aqui não existe, e que não tem situações como tais. E você mostra em vários trabalhos que a legislação ela é totalmente racializada, ou de forma específica, como o decreto de 1945 para defender a ascendência europeia, ou efetivamente como uma supostamente legislação neutra, mas que na realidade é uma ação afirmativa branca, né? A branquitude, quando tem ação afirmativa e tem os privilégios, ela não tem problema nenhum com relação a ações afirmativas. Ela só tem problema com ações afirmativas quando elas são envolvendo indígena, quando não são o sujeito tido universal, né? O homem branco cristão, heterossexual, com capacidade e por aí vai, né? Então, esse é um ponto que aparece e é interessante naquele debate de 1923 que você cita, que eles têm sempre, o Congresso tenha sempre dois medos, né? Nesse caso de 1923 aparece a Libéria, né? Porque diz, olha só, os Estados Unidos, para resolver o problema deles, criaram uma colônia na África. Mas normalmente o outro medo que vai aparecer nessa mesma época é do Haiti. E justamente o Haiti que passa a ser o outro fantasma com os processos de migração dos últimos anos também. E em todo o mundo, né? Inclusive na República Dominicana, né? E você também trabalhou sobre isso, quer dizer, a República Dominicana tem uma sentença da Corte Constitucional que não admite a nacionalidade para os haitianos, mesmo que estejam praticamente quase 100 anos em relação a isso. Então, a questão seria, a pergunta com relação a essa questão da Libéria e do medo do Haiti, que aparece nesse texto 23 que você citou agora. O outro ponto seria a observação das profissões é muito interessante. Você comentou que as mulheres exerciam as mesmas profissões do período da escravidão. Quando eu trabalhei com os processos de quilombos lá do Rio Grande do Sul, apareceu a mesma situação. O exercício das profissões dos remanescentes dos quilombos no período do pós-abolição, às vezes na mesma fazenda, no período da abolição, exerciam as mesmas atividades. Ou seja, mantinha o processo de subalternização, o que implica, talvez, pensar de novo com a Beatriz Nascimento, com aquela ideia de que acabam replicando os espaços, vai permanecendo os espaços de subordinação, né, de quilombos para favelas e para determinadas situações, nos mesmos espaços, e aquilo que eu acho que tu comentaste uma vez comigo, dos próprios imigrantes se fixarem nos espaços também dos antigos quilombos, fundamentalmente em Santa Catarina e outros cantos. Então, seria esse o segundo ponto que eu marquei aqui, tentando localizar com a minha letra aqui. O terceiro ponto que eu destaquei aqui é a questão da interseccionalidade. E ainda ontem eu estava lendo um texto da Yuderks Espinosa, que é desse ano, e ela fazia algumas críticas, que ela dizia, não, mas eu não posso pensar em adicionar categorias, o primeiro ponto. O segundo ponto, eu não posso abdicar de determinadas categorias. Terceiro ponto, ela diz, mas se eu considerar que eu estou relacionando raça, gênero e sexualidade, eu tenho que ver quem é que eu estou tratando como sendo o sujeito ou sujeita da questão de gênero. Acaba sendo a mulher branca. Da raça passa a ser o homem negro. E daí, de novo, esse cruzamento que você fez bate com o quadro teórico que a Yuderks tem salientado nos últimos anos. Nesse espaço, as mulheres negras são sempre invisibilizadas, mesmo usando, teoricamente, uma chave analítica que é para permitir esses cruzamentos, essas intersecções e tal. Então, é interessante que o teu campo acaba salientando uma questão que a Yuderks tem salientado nos últimos tempos, né? E tem mais alguma coisa aqui? Outro ponto também, que é o último final ali, pelo menos por enquanto. Você salientou que tem imigrantes que são desejáveis, né? E a gente tem toda a discussão dos sírios, dos libaneses, mas da questão dos palestinos, por exemplo,
da questão dos israelenses, a questão dos chineses, né, que foram vistos durante muito tempo como sujos, mas os japoneses era permitida, né, tinham matizes do amarelo, né, e tal. Mas isso tem parece que essa discussão lá do Kant das raças e do cosmopolitismo parece que continua permeando essa legislação, inclusive a de 2017. É basicamente isso que eu pensionaria aí para você comentar mais alguma coisa ali. É interessante você levantar o caso do Haiti, porque o Haiti realmente é um caso emblemático por conta da Revolução Haitiana e por conta também das repercussões que essa revolução vai gerar em todos os países, né, nas metrópoles e também nas colônias, né? Então, a gente lembra que o próprio Bolívar esteve no Haiti e foi ali treinado, também recebeu armamentos e depois partiu para a independência de outros países. Então, o Haiti passa a ser um estado muito visado. E aqui também tem um estudo de um colega nosso, além do trabalho do Marcos, que é sobre a Constituinte, mostrando como o medo do Haiti vai aparecer ali na legislação, mas também um trabalho de um amigo nosso que era professor aqui na UFSC, que agora está em Coimbra, o Miguel Borba de Sá, que mostra como o que se chama haitianismo, esse medo do Haiti, também impactou outras relações aqui no mundo. Então, ele faz um estudo historiográfico, mostrando os discursos nos jornais, e a gente escreveu um artigo que vai ser publicado proximamente, eu e ele, mostrando como, fazendo essa genealogia, como esse haitianismo ainda está presente no Brasil por conta desse medo a esse imigrante negro, contra esse imigrante negro. Então, embora as pessoas não saibam exatamente sobre a Revolução Haitiana, as pessoas ainda desconheçam o que acontece ali a partir daquele movimento de independência, mas os haitianos ainda continuam sendo etiquetados, e é interessante também porque eu penso aqui, no nosso caso, aqui em Santa Catarina, que a maior parte da migração é haitiana. Então, se não fossem os haitianos, a gente não teria conseguido, por exemplo, abrir o CRAI, porque a migração haitiana foi a que teve muito mais volume. Então, o Centro de Referência no Atendimento a Imigrantes e Refugiados, que foi aberto aqui em 2017, foi por conta do aumento dos fluxos migratórios em Santa Catarina, mas sobretudo do fluxo haitiano. Então, os haitianos também acabaram, e a militância deles também, empurrando essa pauta aqui, que depois a gente chegou no momento de aprovação de uma lei estadual, que é uma lei de proteção, que foi inclusive aprovada há poucos dias atrás, há mais de um mês, alguma coisa assim do gênero. Então, mas de qualquer forma, eu só queria mostrar isso, que os haitianos estão na nossa memória, mesmo quando estão esquecidos, também aparecem aí, e os imigrantes haitianos têm uma importância fundamental, porque também até nas decisões e nas discussões a respeito da aprovação dessa lei nova, a Lei 13.445, também foi num contexto de imigração haitiana no Brasil. Mas, claro, lembrando também o caso da República Dominicana, que também é um estado que tem se mostrado extremamente racista contra os haitianos não têm conseguido desde décadas a nacionalidade, haitianos que nasceram lá, haitianos que tiveram filhos, inclusive lá. E essa pesquisa que eu fiz, que trata sobre essa questão da apatridia, que é o principal e o maior desastre de apatridia daqui das Américas, que são os haitianos que nasceram na República Dominicana e não têm o direito à nacionalidade, a gente descobriu aqui nos atendimentos, porque chegavam vários imigrantes aqui que seriam haitianos ou seriam dominicanos, e eles não tinham nacionalidades. E aí, por conta disso, então, nós tivemos essa ideia de pesquisar, tá, o que está acontecendo? E daí chegamos nesse caso. E por conta disso, então, apareceu esse artigo que eu publiquei no ano passado, junto com a Luísa, tratando dessa situação que acomete os imigrantes haitianos.
mas o caso do Haiti vai renovar desde sempre aquela tese da onda negra e medo branco. Então, é bem interessante lembrar que o Haiti tem sido emblemático para estudos de várias áreas, tanto estudos no que se refere à formação do Estado, à Revolução, a própria declaração, a Constituição haitiana, o constitucionalismo aqui no Brasil, mas também no campo migratório. É bem interessante também mostrar como o Haiti também foi sufocado durante o pós-independência por conta do débito, que foi outro artigo também que eu escrevi, por conta do débito, do débito da independência, né? Então, o Haiti é um estado que tem que ser observado com mais atenção nas relações internacionais. E outra questão que você colocou aqui a respeito daquilo que a Grada Quilomba, também a Beatriz Nascimento trata, que é essa transtemporalidade da escravidão. Então, por isso que a Grada Quilomba vai falar sobre as memórias da plantação, porque essas memórias nos acompanham nós que somos pessoas negras, e a gente continua ainda sendo etiquetada e também sendo considerada a partir daquela imagem fixa que o colonizador nos colocou. Então, é interessante porque aqui nos atendimentos a gente nota isso, que as pessoas haitianas continuam ocupando esses mesmos espaços, continuam ocupando essas mesmas atividades laborais que na época da escravidão eles eram colocados. E a preocupação também é nesse sentido, por conta do fato de que tem muitas pessoas que têm um nível de letramento que é superior até a empregados, a pessoas brasileiras, e é um desperdício de cérebro gigantesco nesse país, porque tem vindo muitas pessoas com nível de educação assim muito alto. Mas outra questão realmente, ainda pensando na transtemporalidade da escravidão, é o local onde esses imigrantes moram. Então, aqui em Florianópolis, a gente, inclusive o trabalho vai ser publicado daqui a algumas semanas, a gente vai falar sobre, eu e o Henrique falamos sobre a divisão espacial e sobre as espacialidades aqui em Florianópolis, e a gente descobriu isso, que os imigrantes que são racializados como não brancos, eles moram no centro, porque daí quando a gente começou a analisar os dados, aparecia ali centro, e não combinava muito com a cidade, que é uma cidade cara, Florianópolis, como a gente sabe. E aí, quando a gente foi olhar no mapa, tá, centro é onde? Daí eu fui olhar rua por rua, né? Peguei uma amostragem grande para ver rua por rua, e o centro é no morro. O que é centro é no maciço do Morro da Cruz, onde esses imigrantes moram. E aí, quem é que está lá no maciço do Morro da Cruz? São as populações negras que, por conta da abolição, que foram afastadas, né? A cidade higieniza esses imigrantes e essas imigrantes, na verdade, naquele momento, né, as pessoas negras, né, por conta da abolição, e então que a cidade, né, foi higienizando, empurrando as pessoas para o morro, então elas estão no centro, então você olha no endereço ali e diz, moram no centro, olha aí, ó, como devem ter um padrão de vida, né, bom e tal, e aí quando você vê, realmente as pessoas estão morando nos morros. Então, essa é uma questão interessante de se analisar. E aí, claro que eu poderia trazer, mais uma vez, a Beatriz Nascimento pensando nessa ideia da transmigração, né? Então, as comunidades negras estão ali, são as comunidades também que mais acolhem. Então, há uma identidade compartilhada por essas pessoas. Então, esse estudo da espacialidade vai mostrando isso. E é interessante também que aqui em Florianópolis, então eu falo, claro, obviamente a partir desse lugar que eu ocupo, né? Então, Florianópolis é uma cidade que tem um padrão de vida altíssimo, etc e tal. E aí você anda pelas ruas e não vê essas pessoas imigrantes, apesar de a gente, por exemplo, em 2015, a gente atendia 100 pessoas por dia.
Então, hoje, o nível de atendimento é lá mais ou menos de 20, 30 pessoas por dia, mas aqui tem uma população migrante muito grande, 80% dessa população é população negra, e essas pessoas não estão nos espaços onde a gente circula. Então, e aí acabam sendo invisibilizadas. Então, tem gente, por exemplo, quando eu comento a respeito de imigração, tem gente que diz, ah, tem imigrantes, e gente daqui, tem imigrantes aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Claro, as pessoas não veem, né? Tem a questão também da invisibilização, as pessoas não veem. Em segundo lugar, também porque muitos deles estão trabalhando mesmo em porões, muitos estão trabalhando em cozinhas, muitos estão trabalhando nesses lugares onde a branquitude não passa e a branquitude não vê. Então, essa é uma questão que é fundamental para entender essas dinâmicas da nova migração, dessa migração sul-sul. Mas, de novo, pensando nessa bandeira sul-sul, porque quando se trata de sul-sul também tem muitas identidades aí você falou, por exemplo, dos palestinos, falou dos sírios, etc. e tal, né, que pessoas que vêm, né, de países periféricos, mas é importante sempre pensar nisso, que existem várias categorias e várias dimensões também para se relacionar com esses temas da mobilidade humana, mas mesmo dentro dessas categorias do Sul, de novo, a mulher negra continua sendo o outro do outro. Só que aí ainda tem mais um outro fator, porque eu me colocando nessa posição de mulher negra, a gente sabe que a mulher negra tem então, tem o corpo muito mais marcado pelas opressões, e daí quando você fala de uma pessoa que é imigrante, que aí tem a questão da nacionalidade ainda, ou seja, ela sofre um processo de exclusão, muito piores até, muitas vezes, né? Não dá também para a gente ficar comparando muito, obviamente, mas tem processos de exclusão que muitas vezes é até piores do que as mulheres que são brasileiras, que sabem falar a língua, que sabem, às vezes, né, se defender melhor do que uma pessoa que não conhece legislação, etc. e tal. E até pensando nisso, eu estava lembrando um tema que não tem exatamente a ver com o que a gente estava falando, mas aqui em Santa Catarina se celebrou muito o aumento de mulheres, da representação das mulheres no legislativo nessa última eleição, mas somente uma foi ameaçada de morte, que é uma mulher negra. E as pessoas não falam isso, as pessoas não fazem essa associação que uma mulher branca não é ameaçada de morte pelo fato de ter ganho uma eleição, né? Eu acho que tu queres falar mais coisas. Não só, a gente vai ter que mais ou menos encerrar, e no caso de Santa Catarina ainda, né, da mesma forma que Porto Alegre, de onde eu sou, né, duas cidades construídas como brancas, né, e no caso de Santa Catarina com nome original de Florianópolis, com nome original de Desterro, né, como lembra bem o Cruz de Souza, né, a mão que afaga é a mesma que a pedreja, né, e de Porto Alegre a mesma situação que você comentou, do centro, né, tanto que o Largo Zumbi dos Palmares é no centro histórico, né, porque as populações elas chegavam ali, porque ali era próximo do porto, e eu acho que isso também pode ser outra situação de visibilidade, porque a Rita Segato me falou que na Argentina as migrações africanas ficavam embarcadas permanentemente, então era a forma da branquitude fazer com que a população negra não aparecesse em Buenos Aires. Eles passavam embarcados, atracados, consequentemente eles passavam de um porto e voltavam 6 meses depois, aí ficavam uns dias, voltavam. Então, eu acho que essas dinâmicas também de Porto Alegre e de Florianópolis, por conta da questão do porto, façam com que tenha essa invisibilização. Eu não sei, é uma hipótese que é plausível, talvez, não sei, pensando nisso, né? Não sei, uma coisa só que eu lembrei, já porque você comentou do Cruz de Souza no artigo, né? Eu recordava, e hoje é um dia específico com isso, né? Porque você fala bastante da questão do racismo estrutural no texto, né? Um poema do Solano Trindade que se chama Civilização Branca. E diz bem assim: lincharam um homem entre os arranha-céus, li no jornal, procurei o crime do homem. O crime não estava no homem, estava na cor da sua epiderme, né? E daí poderia ser bem específico para narrar as situações dos dias de ontem e hoje, né? Eu acho que o César
Caiu aí, será? Travou, deve ter sido. Então, eu não sei se a gente espera um pouquinho, porque pode ser que ele volte, ou se a gente vai encaminhando aqui para os finais. Vamos esperar um pouquinho para ver se o César chega. Está voltando aí. Chegou a ouvir ali? Chegou a ouvir? Até o poema, depois não. Daí isso faz bem lembrar essas situações todas de racismo estrutural, né? Inclusive os últimos acontecimentos, inclusive desses últimos dias de Porto Alegre e companhia, né? Você citou a questão das parlamentares, e a única ameaçada é justamente de Joinville, né? Os parlamentares de Porto Alegre são 5 vereadores, se reuniram simbolicamente no assentamento de Exu do Mercado Público de Porto Alegre, né? De onde também saiu toda hoje, também para protestar contra a questão do Carrefour. Então, essas questões da diáspora, da simbologia, de novo a comunicação e Exu, de novo bem evidente nesse processo de resistência de Porto Alegre. Né? Estamos comentando de duas cidades que se veem como brancas, né? Sim, sim, exatamente. Desculpa, termine. Então, daí a gente pode ir encaminhando para o final, fazer outras considerações, não sei. Não, então tá. Eu acho que eu poderia, quem sabe, já estamos já 4 minutos para o final, mas são duas cidades, Florianópolis e Porto Alegre, que se veem como branca, mas também é importante dizer que o Brasil também se via como um país branco. Então, isso está na legislação que foi colocada aqui, porque quando aquele decreto ali da década de 40 diz que o Brasil vai reforçar os elementos da sua ascendência europeia, é interessante mostrar que os brasileiros se viam, e muitos ainda se veem como europeus exilados nos trópicos, né? Porque é como se eles estivessem aqui. E aí, por outro lado, também é interessante quando eu vejo esses casos aí da parlamentar, da vereadora, né, que foi eleita agora, e também outros casos relacionados à xenofobia, que eu digo também que existe uma xenofobia que é seletiva no Brasil, porque a gente não vê casos pelo menos numericamente, de forma importante, a gente não vê casos de xenofobia contra alemães aqui no Brasil, contra canadenses, então essa xenofobia é seletiva, então as pessoas têm tratado muito desse conceito, dessa categoria, esquecendo a raça, né? Então, é importante também quando eu vejo esses ataques contra imigrantes. Aqui em Florianópolis, por exemplo, aqui na Grande Florianópolis, o ano passado, foi assassinado um imigrante haitiano, e aí essas pessoas que cometem essas atrocidades são pessoas que se dizem europeias no Brasil. É que é uma incongruência muito grande, porque elas se dizem europeias no Brasil, mas ao mesmo tempo elas não aceitam que outras pessoas cheguem e ocupem esse espaço. Quer dizer, aí então, se eles são europeus, essas pessoas, esse espaço é dele, aqui, ó. Então é alguma coisa assim completamente fora do normal, não se pode entender, assim, são pessoas que têm que ser estudadas, né, nesse sentido. Mas, enfim, eu terminaria aqui colocando essa necessidade de pensar a migração como direito humano, mas também de entender que no Brasil nós temos uma dívida histórica com os países africanos, também com as pessoas da diáspora africana, e por conta disso é muito importante que nós, enquanto sociedade de acolhida, nós estejamos muito alertas na defesa dos direitos dessas pessoas e que também possamos militar para que é isso que eu, inclusive, colaborei com a elaboração da norma dessa política, que institui a política de acolhimento a imigrantes aqui em Santa Catarina, e um dos artigos é o que trata da implementação de política de ações afirmativas para imigrantes e refugiados negros. Então,
Eu fui uma das redatoras desse projeto de lei e, para mim, é fundamental que existam políticas afirmativas mesmo. Então, não é somente defender os direitos que já existem, mas também a gente precisa ter uma atuação muito mais assertiva para tentar corrigir um pouco e até promover a equidade, porque o direito é obrigado a promover a equidade, né? Então, a gente sabe que nós não somos iguais, mas a legislação tem que promover a equidade entre os imigrantes, entre as pessoas. Então, eu termino aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade do diálogo, também cumprimentando o pessoal da UFG e parabenizando pelo evento, e te agradecendo também por ter aqui interagido comigo, agradecendo todo mundo que está aí nos assistindo. Um abraço. Obrigado, Karine. É sempre um prazer dialogar contigo. A gente tem feito vários diálogos nos últimos tempos e vamos continuar trabalhando por aí. Obrigadão, boa noite, bom descanso, que sexta-feira a gente merece também. Abraço.